Sejam todos bem-vindos para mais um encontro dos nossos Diálogos de um Rabino. Como vocês já sabem, esses encontros contam com o apoio da Rosette, da Helbor e da Fullwood. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber a presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, administradora formada pela FEA, da USP, construiu uma trajetória de décadas dedicada ao desenvolvimento social com atuação marcante à frente da Unibis, onde liderou um processo de modernização e criou a Unibis Cultural, hoje referência em cultura e inovação social em São Paulo. Foi secretária de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, liderando políticas públicas de grande impacto, e atualmente também atua como secretária-geral da Confederação Israelita do Brasil. Uma liderança conhecida e reconhecida pela capacidade de diálogo, construção institucional e compromisso com a sociedade. É um prazer enorme trazer para os diálogos Célia Parnes. Oi, Michel, obrigada. Que bom falar com você e com a tua grande audiência. Estou muito feliz, porque assim a gente se sente mais próximo a você, né? Saudades de você também, Célia. É, Muito obrigado por ter aceitado esse convite, para a gente trocar ideia num momento tão importante da gente estar refletindo sobre o mundo à nossa volta e verificando quais são as melhores maneiras de nos manter atuantes na sociedade. E eu queria começar te perguntando qual a diferença de trabalhar numa instituição judaica e trabalhar no governo, no setor público? puxa, olha, muitas intersecções, muitas semelhanças, mas muitas diferenças também. Eu vou contar um pouquinho, porque a história é interessante, Michel, e eu acho que ilustra um pouco como é que eu fui de uma ponta para outra. Na verdade, eu me formei em administração de empresas, portanto, ao sair da faculdade, eu fui para empresas, então, o famoso segundo setor. Trabalhei lá um tempo e com filhos pequenos eu acabei sendo voluntária da Unibis, que eu já tinha sido voluntária desde os 14 anos, e voltei a ser voluntária quando meus filhos eram pequenos e então estava no terceiro setor, que é o setor filantrópico, e atuei muitos anos na Unibis e acabei de diretora a vice, de vice a presidente, e na minha presidência eu acabei abrindo uma série de convênios com o setor público. Hum, Então, eu abri o primeiro centro-dia do idoso, por exemplo, na Unibis, em parceria com o município. eu me lembro. Lembra? E foi muito bacana, e abri 2 outros residenciais para idosos, então, em algum momento da gestão, nós inauguramos a Unibis Cultural, e foi um impacto muito grande na cidade, e outros projetos que acabaram chamando a atenção do então prefeito de São Paulo, e quando ele se lançou a governador, ele me convidou para a secretaria de Desenvolvimento Social por causa do meu trabalho na Unibis. Uhum. Então, eu só contei tudo isso porque como é que alguém vai do segundo setor para o terceiro e do terceiro para o primeiro? Então, no fim, a minha experiência tem, o que é raro, na verdade, a minha carreira tem os 3 setores, de forma bem consistente. E aí, você me perguntou sobre as semelhanças. Olha, eh, primeiro o lado social é a grande semelhança, é o grande norteador da linha mestra toda, foi ter atuado sempre com desenvolvimento social, tanto na Unibis quanto no governo. Mas são mundos, as semelhanças, eu trato ambos como recurso público. O recurso de uma entidade filantrópica e o recurso público são recursos que estão lá, da sociedade civil e que você tem que gerir com transparência, que você tem que prestar contas. Então, nesse sentido de governança e transparência, a semelhança é total. Uhum. Mas o setor público ele tem toda uma legislação muito robusta e ele tem muitos órgãos reguladores. Aham. E isso te faz quase um especialista na área jurídica, porque você precisa entender o que cada um desses órgãos reguladores faz e se cercar de conhecimento jurídico. Então, é, é interessante nesse sentido mais complexo, tem um linguajar todo próprio, e tem o desafio, eu acho, que é o desafio do próprio
corpo de colaboradores. Na Unibis, ou numa organização social, ou numa empresa, você contrata os seus colaboradores, você seleciona, contrata, remunera. Na gestão pública, são servidores concursados que estão lá, que Uhum, ficarão lá, não importa a gestão. uhum, Então, é muito diferente e você tem que motivar esses servidores. Tem uma questão partidária, política, que uhum. numa organização do terceiro setor e nem numa empresa existem. Então, lá você tem o peso político importante, e cada um dos servidores é ligado a algum viés, alguma vertente, o secretário também, o governador também. Então, é muito interessante, mas é um grande desafio, especialmente porque eu peguei dos 4 anos, 2 de pandemia, né? Uau! A maior crise do século dentro desse setor, né. Foi, foi a maior crise do século, e estar na gestão pública neste momento, acho que estar à frente de qualquer posição foi difícil, foi complexo, mas especialmente no governo, poucas secretarias ficaram abertas, e funcionando diretamente na linha de frente. Algumas podiam estar com a maior parte do trabalho online. Não era o caso da minha, porque era a secretaria responsável por distribuição de renda, de alimentos e pelos restaurantes Bom Prato, que ficaram abertos. Uhum. Então, tanto eu como minha equipe ficamos direto, de segunda a segunda, de manhã até de noite, na rua, com aquelas máscaras de pano, não tinha N95, não tinha vacina, não se sabia nem o que era, e estar na rua e viajando pelo estado inteiro e motivando as pessoas da secretaria, os colaboradores, especialmente o núcleo mais próximo de mim, a ter essa coragem de estar na rua também e manter os restaurantes abertos, de visitar e fazer toda a distribuição por 465 municípios do estado. Foi um desafio muito, eh que deixa memórias muito fortes, mas uma construção de personalidade também que pela qual eu passei nesses 2 anos, muito impressionante. É, linha de frente mesmo, e a gente sabe que, embora a pandemia tenha afetado a vida de todo mundo, os mais vulneráveis são aqueles que sofrem mais num momento como esse e que precisam que essa assistência não só continue, como que ela seja reforçada, né. E foi muito reforçada, quer dizer, a gente abriu programas no meio da pandemia, a toque de caixa para distribuir, não eram cestas básicas, eram cestas de alimento com proteína para durar um mês para uma família de 4 pessoas. Todas essas coisas, para criar um programa novo na gestão pública é muito desafiador, normalmente leva meses, meses para serem aprovados. E a gente aprovava em horas, em 2 dias, porque a gente precisava ser muito ágil, conseguir uma logística que funcionasse pelo estado inteiro, fornecedores que não estavam preparados para esse volume de alimentos. Olha, foi incrível, foi uma experiência arriscada. Ela é arriscada em vários aspectos. Ela foi arriscada no aspecto sanitário, obviamente, de saúde, mas ela era uma operação arriscada como um todo, pelo volume de recursos, pela logística da distribuição, pela vulnerabilidade que as pessoas estavam passando. E você deve lembrar, tinha coletivas todos os dias, meio-dia e meia, para atualizar as pessoas do que estava acontecendo, os índices do vírus. Olha, vou te contar, dá um livro. Uau, 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 muito muito aprendizado, né, Célia. E eu me lembro muito bem da tua atuação frente à Unibis, eu tive a oportunidade de participar de diversos momentos, em particular me lembro da celebração dos 100 anos da Unibis, que foi um momento mágico, especial e que, sob a tua batuta, a festa foi uma festa, memorável. Agora você está na frente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, né, num momento, muito específico e num momento muito frágil, de Israel e do povo judeu, no geral. A gente sabe aqui nos Estados Unidos e também no Brasil e em diversas partes do mundo, o antissemitismo tem crescido, de maneira clara,
e inclusive para compartilhar um pouco da minha experiência, né, quando eu visitei os Estados Unidos por um período um pouco mais longo, vários anos atrás, o que mais me chamou a atenção foi que a gente entrava e saía das sinagogas, sem nenhum tipo de verificação de segurança, né. Na América Latina já havia essa preocupação, e nos Estados Unidos não. E aqui agora isso está mudando também, né. Então, infelizmente, as sinagogas passam a ter preocupação, com questões de segurança. Recentemente teve um atentado eh, o antissemitismo crescendo, e a situação no Oriente Médio depois do 7 de outubro já era muito preocupante, e agora com essa guerra, por um lado Estados Unidos e Israel, por outro Irã, mas com consequências em toda a região do Oriente Médio e de todo mundo, é fonte de preocupação. Como é ser presidente da Federação Israelita num momento tão único como esse? Michel, vou aproveitar que você puxou o gancho do governo só para fazer um paralelo, pelo seguinte: se teve uma coisa que eu aprendi no governo e na pandemia, é que numa crise deste tamanho, como foi a pandemia, você tem que fazer uma coisa com a mão direita e outra com a mão esquerda. Não Uhum, dá para reputar a um evento como a pandemia que todas as outras coisas que você tem que endereçar, especialmente para uma população vulnerável, que era o caso lá, possa esperar. uhum, E então você trata a pandemia, que é uma mega crise, mas não como única missão daquele momento. Eu enxergo um pouco a federação no mesmo momento. Nós uhum, estamos passando por uma guerra de proporções gigantescas, que a história vai dizer que tamanho tem essa guerra, que importância tem essa guerra. Não dá para a gente dizer agora, enquanto a gente está vivendo, mas a história vai elencar essa guerra na trajetória do mundo. E eu enxergo estar a federação nesse momento que nós temos que enxergar a guerra e atuar em relação à guerra, e já falo de segurança, que você mencionou também, mas a gente tem todo o cuidado comunitário e toda a questão de relações governamentais, de relações institucionais, ou seja, entre as organizações judaicas do estado de São Paulo, que é o que a federação tem que fazer. A gente tem que olhar comunicação, a gente tem que olhar inovação comunitária, o que a comunidade agora está precisando, que é uma coisa que apareceu na contemporaneidade. E a gente tem que olhar questões de segurança e prevenção. E a gente tem que se preocupar com os temas da guerra em relação a todos esses eixos. Como a gente se preocupa com a questão da guerra em relação à comunicação, em relação à prevenção e segurança. Então, a gente tem que atuar olhando ambos os aspectos. Em relação à segurança, bom, a Federação do Estado de São Paulo tem uma estrutura robusta de segurança, bem estruturada, preparada, de profissionais, de tecnologia, eh, olha, reputada entre as top 3 do mundo. Eh, realmente. Mas, a gente precisa subir os níveis de alerta, porque é o que uhum, você falou, as coisas estão acontecendo no mundo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer momento. Essa é uma guerra, essa que nós estamos vivendo do antissemitismo, eu estou falando, não estou falando a guerra no Irã, estou falando a guerra do antissemitismo. É uma guerra inspiracional, as pessoas atuam baseado em muito pouca informação, em slogans muito rasos, elas já se posicionam, e esse tipo de lobos solitários que têm atuado em atentados, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo, eles são inspirados por uma, muitas vezes, até pela falta de informação. Nem são profundos muitos deles, nem na história, nem no tema, nem no conhecimento, nem no ódio. É uma coisa muito maluca. E esse ódio inspiracional, ele é muito difícil de mapear e ele é muito difícil de prever, porque são esses lobos solitários, muitos deles não estão nem fazendo parte de organizações minimamente organizadas, porque essas são até mais fáceis da gente identificar.
Uhum. Então, são crimes muito complicados, e aqui na federação, nós tivemos e estamos tendo reuniões com as organizações para subir esse nível de alerta. Olha, a gente precisa mais atenção a qualquer coisa que fuja do padrão, a qualquer sinal de alerta. Como é que a gente vai atuar, como deve atuar? E temos falado com presidentes de organizações, diretores de segurança das organizações constantemente. É o que a gente pode e deve fazer. Nas questões de comunicação, idem, a gente tem que ter números, dados, base, informação, mas, Michel, é assustador, porque o antissemitismo ele deixou de ser nichado para virar uma coisa assim que as pessoas se sentem hoje em dia até confortáveis. É assustador. As pessoas estão confortáveis com o seu antissemitismo. Aonde a gente chegou? Então, a gente está vivendo bem mais de uma guerra. Nós estamos vivendo aquela militar, nós estamos vivendo. O que eu estou falando é um clichê, não é nada que ninguém nunca tenha ouvido, mas nós estamos vivendo uma guerra de comunicação e nós estamos vivendo essa guerra, como eu falei, que é sutil, porque ela pega inspiracionalmente esses lobos solitários. Essa é muito difícil de enxergar e de identificar, ela não está nas mídias digitais e ela não está fisicamente. Então, não é trivial, nem um pouco trivial, é muito complicado, é, mas, enfim, é o que a gente tem nesse momento e a gente tem que abordar com muita coragem. É como eu enxergo. E quando isso passa a ser algo normal, né, algo aceito, aí esse talvez seja o pior estágio, né, o momento mais preocupante de todos. Como é que um preconceito, uma discriminação, uma exclusão do outro, seja em função da cor da pele, seja em função da religião, seja em função de gênero ou em função de qualquer que seja, é normatizada, né? Michel, sabe o que é assustador? Não existe mais custo reputacional. Hum, É, algum tempo atrás, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, se um político ou uma celebridade ou um influenciador explicitasse racismo, antissemitismo, expressões de ódio, ele tinha um custo reputacional. Ele podia ser, ele podia sentir, mas ele não expressava porque tem um custo hum, reputacional e político, e de ser socialmente correto, que era o que a gente usava naquele tempo, né? Politicamente correto. uhum, Não tem mais. Não tem mais. Você pode expressar seu ódio, você pode expressar seu racismo, você pode ser xenófobo, você pode ser misógino, você pode ser o que for, que não vai te custar nem seguidores, nem inimigos. Isso, e isso é assustador. Isso é assustador. Você não precisa mais ter esse tipo de filtro se você tem algum desse tipo de preconceito. Isso é impensável. Quer dizer, olha a qualidade do mundo que a gente está deixando. hum. A gente tem que trabalhar no sentido de que isso volte a ter um preço, né? Exatamente. Volte a ter um custo reputacional e não somente um custo criminal quando é o caso. Mas, Michel, a gente vê, você está aí nos Estados Unidos, você está vendo os maiores influenciadores americanos falando barbaridades online, sem nenhum custo reputacional. Acho que até nos Estados Unidos a gente está no estágio mais avançado desse fenômeno que eu mencionei aqui, que é essa falta de custo reputacional. É, nos Estados Unidos você vê pessoas muito outspoken, falando livremente da sua posição anti-Israel, anti-sionista, ou misógina, ou coisas, barbaridades horríveis, ode a certos crimes, sem não irem presas, elas não estão indo presas. Você está vendo alguém ir preso? Não está indo preso. Não. Ou seja, não sei se a gente consegue reverter isso. É muito Hum. sério, é assustador. Eu estou falando uma coisa muito assustadora, mas muito verdadeira. Basta ligar qualquer uma das mídias aí que a gente tem. Pode ser televisão, rádio, podcast, Instagram, tudo, TikTok, qualquer lugar. Esse ano é ano de eleições, e eu queria saber como você vê o papel da Federação Israelita nas eleições. Olha, puxa vida, eu não sei se eu falo como Federação Israelita, se eu falo como brasileira.
A Federação Israelita, ela não acho que ela não, não deva ter um peso no tema das eleições. Eu acho que que, a gente tem que contemplar, o contato governamental com muito diálogo, com muita abertura. Eu acho que isso é o que a Federação Israelita tem que fazer. Tem que mostrar o quanto a comunidade judaica é importante, ajuda o Estado, incrementa em boas relações, com boas contribuições, para o nosso modus vivendi aqui no estado de São Paulo ser o mais seguro e tranquilo e legítimo possível. Então, eu acho que essa isenção, vamos dizer assim, é necessária. É necessária porque nós somos judeus de várias vertentes e a federação representa todas as vertentes, todas as leituras políticas, todos os posicionamentos políticos. Então, se você me permite, a resposta parece vaga, mas ela não é vaga, ela é ampla. Eu acho Uhum. que nós temos que manter essa representatividade ampla de todos os posicionamentos políticos judaicos. É porque o pior lugar que a gente pode estar é um lugar em que, a esfera pública não conversa com a comunidade judaica, né, que esse diálogo não acontece. Esse é o pior lugar que a gente pode se encontrar, não é. Eu acredito nisso. Manter esses canais abertos, com quem está naquele momento ocupando, seja um governo do estado, seja uma prefeitura, seja uma presidência, é necessário com todos os desafios envolvidos nisso, não é? E normalmente, governos não normalmente. Obviamente, governos não são uma pessoa só. Isso. São órgãos diferentes, com interlocuções diferentes, em esferas diferentes. A gente tem que, ter interface com, a maior possibilidade, o maior número de pastas e temas possíveis dentro do governo. Nunca é uma personificação única. Uhum. Você, sem dúvida nenhuma, entregou a Unibis num patamar muito mais, profissional e com muito mais impacto do que você pegou, e a mesma coisa com a Secretaria do Estado, até por conta do momento único que você, esteve à frente da secretaria. É muito cedo, você está começando na Federação do Estado de São Paulo, mas o que você gostaria de deixar lá na frente, quando um dia você passar o bastão para o teu sucessor barra sucessora? Bom, primeiro bom, eu ia começar pelo fim, mas vou começar pelo começo. Você falou no fim do bastão, eu já fui até lá, mas eu vou voltar para o começo. A primeira coisa que se faz é um bom diagnóstico, primeira leitura. Eu sou recente na federação, eu não estava, na diretoria anterior, então a primeira coisa é mapear e entender o que hoje já tem na federação, e a federação tem muitos programas muito robustos e interessantes, porém maduros. Eu acho que esses programas maduros, pelo meu ponto de vista, devem ser autonomizados, devem ganhar vida própria. Eu acho que a federação funciona muito bem como uma incubadora e aceleradora de inovações, Uhum. que é justamente com esse olhar de identificar o que a comunidade judaica está precisando nesse momento, então incubar e acelerar, eu acho que faz parte do objetivo da federação, mas manter os programas, acho que não, porque eles demandam operação, expertise, e isso a federação não tem para tantos programas. Então, uma das coisas eu acho que é justamente identificar os que estão maduros e musculosos e autonomizar. Essa é uma das missões que eu vejo com muita importância. A segunda, obviamente, reforçar a segurança sempre, independente de guerra. Como eu falei, uma coisa com uma mão, outra coisa com outra mão. O reforço na segurança é uma coisa constante. As tecnologias mudam, melhoram. Então, é reforçar a segurança de forma muito potente. É, a comunicação, organizar e preparar toda essa diretoria, é uma diretoria jovem, Michel, uma diretoria que começa com 30 e poucos anos, e vai até o máximo de 50 anos, que está sendo composta e pensada para suceder a mim
eventualmente na federação ou qualquer outra organização da comunidade judaica. Então isso tem feito parte também do meu olhar, para essa federação. E o que eu espero, Michel, de verdade eu espero, e você fez uma leitura bem interessante, de fato eu pego o um programa como é a Unibis e deixei ela muito maior. Eu sou expansionista, eu fiz isso também na Secretaria de Desenvolvimento Social, que é um desafio, porque é uma secretaria que em geral tem um orçamento pequeno, quando eu saí ela tinha um orçamento mais de 3 vezes maior, foi um desafio, mas deu certo. E, a federação eu gosto de deixar, os programas maiores, mais robustos, mais musculosos, mais fortes, mais conhecidos e que sirvam à comunidade de forma cada vez mais, hã, de com mais amplitude. Então, eu espero ter recursos para isso, porque isso envolve recursos, tanto na expansão da segurança quanto no reforço e, de fato, uma federação mais forte é uma comunidade mais forte também. Uma federação mais forte é uma comunidade mais segura também. Então eu espero só ter recursos, inclusive financeiros, para deixar a federação do tamanho que é o estado de São Paulo, do tamanho da nossa comunidade e do tamanho da importância que a nossa comunidade tem. Eu tenho convicção de que você à frente da federação é o que vai acontecer. Hum, eu espero, mas eu conto com a ajuda dos amigos. Você lembrou que você esteve nos 100 anos, mas eu lembro que você pôs a mezuzá também, para mim, e isso foi muito significativo. Eu acredito que as bênçãos, por isso que eu falei, eu conto com os amigos, as bênçãos são essenciais, Michel, mais do que nunca eu tenho visto, óbvio, eu estou falando com o rabino, então talvez eu esteja puxando um pouco para esse lado, porque para você posso falar, porque você vai entender. Mas eu perdi meu pai esse ano passado e eu entendi a força das bênçãos na hora certa. Hum. E você fez bênçãos para mim na hora certa também na Unibis. E eu tenho certeza que isso ajuda tanto, é de uma forma, como eu falei, tem certas coisas que a gente não consegue, entender com a lógica cartesiana, talvez, mas que a gente percebe muito nitidamente. Então te agradeço também, porque você, eh, colocou suas boas energias na Unibis para mim, certamente colocou também durante o governo, e ouvir você colocar agora em relação à federação, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar. Que bom, fico feliz de ter colocado essa mezuzá virtual aí no começo da tua gestão. É isso. E sabe, uma vez, Célia, eu escutei, qual que é a definição judaica de destino? E a definição judaica de destino é aquilo que a gente deixa nas mãos de Deus depois que a gente esgotou tudo que a gente podia fazer para atingir determinado objetivo. A gente faz a nossa parte até o fim, e então a gente deixa nas mãos de Deus. Não é Deus substituindo o esforço humano, é Deus complementando, abençoando e dando aquele, o que ele chama aqui de extra mile, né, fazendo com que a gente caminhe aquele pedacinho a mais que estava faltando para chegar lá. Então, eu acho que, pessoas que são dedicadas como você, que trabalham todos os dias pensando como eu posso fazer melhor aquilo que eu já faço, como eu posso contribuir ainda mais para uma sociedade melhor, são pessoas que seguramente vão poder contar com todos os astros alinhados e todas as bênçãos de Deus. Obrigada. Obrigada pela mesa virtual, gostei. Obrigado pelo teu tempo e por esse papo delicioso. Um beijo muito grande. Foi ótimo te ver e falar com você. Beijo enorme. Tchau.